capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito
e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Para testificar o que ele é. E é distinto dos outros evangelhos. É bom para nós só meditar quem é Cristo Jesus, sem falar das suas obras. Claro, suas obras manifestam quem é, mas nós podemos meditar um pouco neste tempo de quem é Cristo Jesus. Manifestação aqui na terra do coração de Deus. Cristo Jesus aqui nota no versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Não diz o Filho unigênito que desceu do céu do Pai. Não, ele ficou sempre no céu de seu Pai, por enquanto estava aqui na terra. E ao contemplar a ele, contemplamos o céu do Pai também. Por isso diz em capítulo 14, seio. Obrigado. O versículo que fala de que ele que viu a mim, viu ao Pai. Obrigado. Versículo 9 é: Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê a Pai. É interessante ver em Lucas 15 versículo 27, uma história muito familiar de o filho pródigo. E observo no campo, falando com o irmão maior do filho pródigo, está falando aqui nesse versículo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro, cevada, porque o recebeu são e salvo. Teu pai e teu irmão. O servo conheceu ao pai, mas não como pai dele mesmo. E lástima. Hoje é igual a muitos crentes que conhecem o Pai, mas faltam de entender, é meu Pai, é meu Pai. O Filho vindo do seio do Pai para revelar-me a mim o Pai. Não foi um servo vindo falar-me do Pai, senão o Filho vem falar do Pai dele, e é nosso Pai.
Esse pode conectar com o irmão com o capítulo 20, versículo 17 de São João. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Este é parte do ministério deste Evangelho. O Filho mostrando o Pai aqui embaixo. E depois, fazendo a obra na cruz, o Filho, o Cordeiro que quita o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo para abrir caminho, maneira para que sejamos nós filhos desse mesmo Pai, da natureza, capacidade para gozar deste mesmo seio do Pai. João 16, doze. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Desde Adão até esse ponto, esse momento, o homem não podia entender o que Cristo ia dizer. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e lá, de aí, podemos entender. E era Felipe, verdade? Que disse: mostra-nos o Pai. Era impossível. Até viesse o Espírito Santo, que toque do coração de Cristo, que esse mostra-nos o Pai. Essa expressão deveria ter tocado bem forte o coração de Cristo, lembrando a ele da obra para cumprir antes que Felipe pudesse ver o Pai. Morte de Cristo, Espírito Santo no mundo, vida nova, Espírito Santo morando em nós. Tudo é novo hoje. E estava pensando, Gálatas fala de presente século mau. Presente século mau é o mundo com lei de Deus. Porque a lei é o problema de Gálatas. E o mundo com a lei de Deus, o homem disse: eu posso merecer esse conhecimento do Pai. E para que entendamos um pouco, só Cristo abriu outro mundo, outro nível de coisas. E, irmãos, nada aqui neste mundo tem valor se Deus não dá valor.
a veces atribuimos valor a algo no mundo, um carro novo, qualquer coisa no mundo, uma esposo, atribuímos valor a algo que não tem valor. Porque Deus não dá valor a isso. E a coisa nova de Cristo, que Cristo abriu para nós, mudou todo o mundo. Mudou todo o mundo. E para nós, irmãos, muito interessante como ele abre o coração do Pai para nós. Entrar e viver no coração do Pai, no seio do Pai. E a vida cá é uma prova. Que queremos? Um escravo não tem oportunidade de fazer o que ele quer. Dando um escravo liberdade, já tem oportunidade de fazer o que ele quer. Deus nos deu liberdade e já ele vê o que queremos. E tudo de novo, tudo de novo. O mundo cristianizado é um engano. É um engano. Não fica aí. Fica em Cristo, sentado na glória. E um versículo mais em João 10. 14 e 15. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Entre esses versículos, como se diz? Vírgula. Vírgula. Não há ponto. Vírgula. E por isso, podemos ler, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Oh, irmãos, ser cristão é ter invitação a entrar. Ter convite em entrar nos afetos de Deus, o coração de Deus, no seio do Pai. É nosso privilégio. E com essa liberdade, não somente liberdade do pecado, sino liberdade a entrar, Deus olha, Deus vê todos os dias o que queremos. Se queremos isto ou não. Não somos escravos. Andamos em liberdade. E estamos mostrando cada dia o que queremos. Porque estamos aceitados nos afetos de Deus. Amor de Deus. Um versículo em João mesmo, do capítulo 10. O capítulo 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Hoje também tem ladrões e salteadores. E no versículo 1 do nosso capítulo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vemos algo que está antes de conhecermos a Deus como Pai, da revelação de Deus como nosso Pai. Ladrões e salteadores têm roubado essa verdade, de que Cristo é Deus.
No princípio era o Verbo. Já era, não é que começou, teve um início, ele já era. O Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Para não deixar essa pessoa a um nível mais baixo que Deus, como poderia sugerir a metade do versículo, o Verbo estava com Deus, porque quando nós dizemos que uma pessoa está com outra, essa outra é mais importante. Mas para não deixar essa dúvida, então ele completa, e o Verbo era Deus. Então muitos têm roubado essa verdade, para que os homens fiquem impedidos de compreender quem é essa pessoa. Então as pessoas ficam vendo o que essa pessoa fez, como foi dito no começo. Suas obras são importantes, realmente. Cristo fez, ele era Deus e podia fazer muitas coisas e fez. Mas o importante é que quem era essa pessoa. Fazer as coisas está muito bom, muito poder pode ser manifestado, enfim, uma moral muito elevada, inatingível, como só ele podia ter. Mas tudo isso tinha importância por causa de quem ele era. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nós temos então o Filho eterno. Eterno, eternidade, só Deus. Porque dele teve que partir todas as coisas. O Filho eterno é algo muito importante que nós devemos sempre manter fresco na nossa mente. O Filho eterno de Deus, a divindade dessa pessoa, que os homens têm sido roubados de entender, ou melhor dizendo, não entender porque nós não entendemos, mas de aceitar essa verdade, que ele é Deus, Filho eterno de Deus, Deus em todo sentido da palavra. Compreendo, irmãos, nesta expressão, o verbo, que por verbos expressamos qualquer forma de ação. Um dicionário tem uma lista de muitos verbos. Nossa língua tem muitos, mais que 500 verbos. E eu acho que Cristo Jesus é a expressão total de Deus em qualquer ação que Ele faz. É por Cristo Jesus. Até que Cristo Jesus veio a este mundo, só conhecemos a Deus pelas revelações ou a criação que Ele fez. Olhamos as estrelas, o mundo, as plantações e tudo, e conhecemos um pouco de como é Deus. Mas não conhecemos a plenitude de Deus por estas coisas. Não conhecemos o amor de Deus por estas coisas. Mas quando Cristo veio, amar é parte del verbo de Deus. O amor perfeito de Deus se manifestou por Ele mesmo. Não existe maior demonstração do que é o amor. Ou você escolhe qualquer outro verbo, e você vai achar que em Cristo Jesus existe a perfeição desta coisa, demonstrado aqui, diante de nós. Dice no princípio. Tecnicamente não tem princípio, porque Deus não tem princípio.
E cada vez que lemos princípio na Bíblia, devemos de perguntar-nos, princípio de quê? Pois nas coisas eternas não há princípio. Gênesis 1:1, no princípio viu Deus os céus e a terra, é o princípio de algo. Aqui ele fala de princípio. E vai mais atrás. Porque era o verbo e Deus tinha propósitos. No princípio, antes do princípio, Deus tinha propósitos. E Ele criou para ter um resultado. E ninguém pode frustrar Deus. Ele terá o resultado que Ele quer. E por que estamos aqui? Por que não estamos na glória agora? Pertencemos à glória, somos cidadãos da glória. Cidadãos. A glória, agora. Esse mundo não é nosso lugar. Se alguém me deu a mim um tesouro, e se eu não entendia o que esse tesouro era, não seria tesouro para mim. Ele sabe e me dá a mim, mas eu não sei. E estamos aqui andando dia após dia para contar nossas bênçãos, para entender o que temos em Cristo. E por fé andamos, valorizando como Deus valoriza. Valorizando, repito, tão importante, irmãos, valorizando como Deus valoriza. Porque muitas coisas hoje em dia dizem cristão. Esse é cristão. Não se acha na Bíblia. Valorizando como Deus valoriza. Quanto custa essa casa nova? Em obediência ou em desobediência? O preço é diferente. A luz aqui, verdade? Primeira epístola de João, ele desenvolve esse assunto de pôr-nos a nós na luz. Limpos andando na luz. Segundo, Deus valoriza. Deus valoriza a mim na luz e ensina que eu também valorizo a mim mesmo na luz. No versículo 5 diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Podemos ter o conceito, eu tive este pensar que se o homem recebe um testemunho de alguma coisa, ele tem capacidade para discernir, julgar dessas coisas. Mas enquanto as coisas de Deus, irmãos, embora que o verbo de Deus resplandeceu aqui, a luz de Deus brilhou aqui no mundo, diz que as trevas não compreenderam a luz. O irmão falava de que uma pessoa que é pecador não é livre de escolher bem. E assim mesmo nós, irmãos, precisamos
do Espírito de Deus, precisamos do novo nascimento para ver quem é Cristo Jesus. Não, nós, por o pecado, somos trevas. Não sabemos escolher bem as coisas. O Antigo Testamento prova isso. Depois de 4.000 anos de prova, como termina o Velho Testamento? Com maldição. O homem fugindo de Deus. Com isso, Cristo Jesus veio, manifesta a luz. Mas não só manifesta, começa uma obra em nós, para que nós podemos assegurar e vir estas coisas. Por isso é necessário nascer de novo. Mas embaixo diz que os que nascem de novo, em versículo 13, não são nascidos do sangue, natureza humana, nem de carne, vontade carnal, desejo carnal, nem vontade do varão, mas de Deus. É preciso uma obra de Deus em nós, para que compreendemos e vemos algo dessa luz que está brilhando diante de nós. Esse assunto fala de algo que se relaciona com vontade, livre vontade ou livre-arbítrio. E o homem não tem livre-arbítrio. Ele teve uma oportunidade, antes de conhecer o bem e o mal, de fazer uma escolha em obedecer ou não obedecer. E ele não... Foi a única oportunidade que ele teve. E ele escolheu não obedecer. E dali para cá, os homens não têm mais o livre-arbítrio. Romanos é muito claro sobre isso. O que nós vemos em Romanos? Do que é a natureza humana. Ele só faz mal, só pensa mal, só o único arbítrio que ele tem é de fazer o mal. E é interessante isso, porque para que uma pessoa, um ser, tivesse livre arbítrio, ele teria que ser indiferente ao bem e ao mal. Porque se ele tivesse alguma influência para alguma dessas coisas, para o bem ou para o mal, já não seria livre arbítrio. Porque ele teria uma tendência, uma influência sobre essa questão de escolha de bem e de mal. Mas o homem, ele não tem essa escolha, ele não tem a capacidade de escolher outra coisa, porque a natureza dele é má, ele vai escolher o mal. Então seria essa indiferença seria uma impiedade muito grande, porque esse homem não teria como escolher, porque ele não teria valor do que é o bem e do que é o mal. Num determinado momento ele diria, é o bem, eu quero o bem. Depois outro, sem a mínima consideração por algo de Deus, ele diria, eu quero o mal. Então isso, na verdade, se nós olharmos para a situação, a circunstância em que o homem está, ele não tem essa circunstância. É um erro muito grave nós acharmos que o homem tem livre arbítrio. Ele não tem. Portanto, é o que nós estamos lendo, soberania de Deus. Total soberania e graça de Deus salvar a um pecador. Porque ele jamais escolheria algo de Deus. Jamais.
porque a natureza dele não permite. Ele não tem o livre-arbítrio, ele é obrigado, como já foi dito, ele é um escravo de algo, do pecado. Ele é obrigado a pecar. Mas Deus intervém, então, com soberania, graça soberana, fazendo tudo, então. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele deu vida. A primeira ação vem de Deus mesmo. Por Sua palavra, o Espírito Santo gera numa pessoa vida nova, para ele poder, então, andar nas coisas de Deus. E não se trata de escolha, de livre escolha, mas da soberania de Deus em salvar, pela obra de Cristo, um pecador. O mesmo João Bautista não conheceu em verdade quem era Cristo Jesus, apesar que era primo dele, e sem dúvida viu muito da vida de Cristo aqui na terra, mas foi necessário uma revelação a ele mesmo para saber em verdade quem era Cristo Jesus. E assim é para nós também. É muito importante, irmãos, que sujeitamos ao testemunho que Deus dá de si mesmo. O testemunho que Deus dá por Cristo Jesus. Só assim podemos compreender essas coisas. Não é coisa de inteligência ou bom juízo de si, entre si mesmo nessas coisas. É coisa de sujeitar-se ao que Deus diz nestas coisas. Trevas fala da ausência de Deus. Com lei de Deus, com tabernáculo, templo, etc., com uma história de muitos anos andando no mundo, povo de Deus, chega a esse ponto de trevas. Começou trevas, terminou trevas. Assim é o homem. Nele estava a vida, 4, e a vida era a luz dos homens. A lei também era luz para os homens, mostrando o que o homem deve fazer, deve ser. Mas aqui há um homem que faz essas coisas. Um homem aqui, entre outros homens, um homem perfeito. Mas um homem perfeito, como ouvimos, não pode tocar o coração dos outros homens. Precisa uma revelação direta de Deus, cada um de nós. E cada verdade que eu conheço veio diretamente de Deus para mim. Cada verdade. Creio que Cristo é Deus, meu Salvador. Cristo está sentado na glória. Cada verdade, qualquer que seja, é dom de Deus. E Ele deposita em meus mãos, dizendo, guarda bem o depósito, para andar aqui no mundo, para a glória e honra dele. E só isso, porque não somente disse aqui que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele mantém todos. Não somente ele fez todas as coisas, ele mantém neste mesmo momento, nesse mesmo instante, todos os átomos que estão aqui nessa matéria, todas as coisas nos céus, na terra, todo esse universo, ele mantém. Esse universo não pode continuar sem Cristo. Irmão, nem nós tampouco podemos continuar sem Cristo. Aqui nas trevas temos religiões.
nas trevas. É o homem pensando que ele pode. Ele não pode. Como qualquer coisa de matéria não pode continuar em sua própria vontade, pois não tem vontade, próprio poder. Um crente não pode andar sem Cristo, em comunhão com Cristo. Não importa quanto sabedoria tenha, ou quanto inteligência tenha, ou quanta experiência tenha na palavra. Não pode. Todo depende desse homem, sentado na glória. Todo. E algo mais. Hebreus 1. Deixe-me ler. Hebreus 1, 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo. Como um manto os enrolarás, e serão mudados. Ele vai acabar com essas coisas. Vai cambiá-los, essas coisas, para entrar no estado eterno. Mas é Ele mesmo que fez e mantém e vai a enrolar. A versão é diferente. Enrolar. É mesmo homem. Capítulo 3, versículo 20 de João, diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitos em Deus. Mas a verdade é que todos nós aborrecemos a luz, porque temos pecado, e não queremos que seja manifesta este mal em nós. Fugimos da luz por isso, por natureza, todos. O bom é que Cristo mostra neste Evangelho como a luz, embora que manifesta o mal, encobre o pecado. Perdoa, quita o pecado, tira o pecado, para que ficamos na presença de Deus sem problema, com gozo. É nosso privilégio ficar na luz. Por isso, eu acho que aqui a manifestação da luz em dois sentidos. Primeiro, manifiesta como é Deus, a luz. Cristo manifestou perfeitamente como é Deus. Outra coisa, Ele manifiesta como somos nós. Cada pessoa neste Evangelho que encontra a presença de Cristo Jesus é manifestado tal como é, bom ou mau. Por isso muitos fugiram dele. O exemplo em capítulo 8 da mulher tomado no acto de adultério. Fizeram um escândalo dela, os judeus, porque queriam contradizer
o que Cristo estava fazendo entre eles. Porque Cristo estava comendo com pecadores, publicanos. E para eles este era mal. Para eles este era comprometer-se à justiça de Deus. Mas Cristo mostra que ele, apesar do pecado, era poderoso para tirar o pecado de ela e outros mais, quantos quiseram ficar em sua presença na luz e deixar que a luz manifieste o que tem. E por isso, por cada um deles, começando do mais pecador, fugiram dele. Um grande erro. Cometeram um erro grande. Saíram da luz, porque não acreditaram que ele mesmo que estava manifestando o mal ia de perdoar o mal. Cobrir, quitar o pecado. A maravilha é que ela, a mulher, ficou sozinha com ela e recebeu o perdão. E este é o caso de cada um aqui, que chega à luz. Envergonhamos do pecado. Queremos fugir. Graças a Deus que Ele obrou em muito de nós, para que não fugimos, que ficamos lá esperando o que Deus mesmo pode fazer de nós, em nossa condição. Então, a luz de Deus, o que fez? Colocou o pecado no Cordeiro de Deus. Julgou a Ele, para não julgar a nós. A luz de Deus está manifestando tudo isso. E cada um de nós temos uma experiência similar. Se temos chegado à luz de Deus. Desculpa, vou dar um exemplo. Aqui está esse microfone. Eu noto que esse microfone tem uma ação similar. Você põe esse microfone diante de uma pessoa tímida e o que faz ele? Se esconde. Não quer falar com alta voz porque tem medo, vergonha que algo de seu mal se vai manifestar através deste parlante alta. Quer esconder-se. Outras pessoas que são mais soberbios e não vejam este mal em si, querem manifestar algo de bom de seu falar ou de seu cantar, de sua soberbia ou alguma coisa. O microfone manifesta algo de caráter de cada um. Não totalmente, mas um pouco. É um exemplo de Cristo. Quando Cristo Jesus também estava aqui, manifestou cada um. Vocês sabem como sou eu. É interessante pensar em 1 João 1, não sei se posso citá-los, 1 João 1, 7 e 9. Verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos
verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O homem, por temor a juízo, pode procurar esconder seus pecados. Mas quando já tem perdão, por que esconde? Orgulho. É orgulho. Verso 7 nos diz que somos perdoados, limpiados de todo pecado, confessado ou não, lembrado ou não. Todo pecado. E já, depois, por que não confesso meus pecados? Porque tenho um problema com isso. Não vou entrar no juízo. É orgulho. Mas não queremos, irmãos. Temos que julgar isso. É pecado entre nós. É pecado esse orgulho. E se não queremos confessar nossos pecados, temos advogado, que segue aqui em versículos, para trazer-nos a confessar. Mas devemos de entender, irmãos, tudo agora é novo. A luz manifesta corações agora, não somente mãos e pés. Corações, a luz manifesta corações, a luz da palavra de Deus. Por isso, essa confissão de nossos pecados não é por causa que Deus precisa de assim saber de nosso pecado. Deus sabe tudo isso. Não é necessário de parte de Deus uma confissão. Ele sabe tudo. Mas é preciso de parte nossa. Porque se temos em nós esse conceito do pecado em nós escondido, sem confessar, sem tirado à luz, então temos mala consciência. Não podemos ficar confortável na presença de Deus, sabendo que Ele é santo e eu tenho alguma mal, uma coisa não tirada à luz em mim. Então, uma vez que confessamos, tiramos à luz esse mal, esse pecado, e achamos então o perdão. Já estava o perdão pronto para nós. Esconder pecados em nós como crentes, irmãos, é um grande agravio a Deus. E pretender que Deus não tem o remédio é manifestar falta de fé que Cristo perdoa o pecado. E um insulto a Deus. Uma coisa é pecar nas trevas sem conceito nada de Deus. Mas é pior coisa, sendo irmão, sendo perdoado, caminhando na luz já, diante de Deus como irmão, de esconder o pecado. Porque é por isso que nós temos, no capítulo 2 aqui de 1 João, um advogado para com o Pai. Hebreus, nós temos um sacerdote, sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. Me parece que o caráter mais ali em Hebreus é cuidando para que nós não caiamos. Só que aqui em 1 de João, capítulo 2, é que nós caímos. Então nós temos necessidade de um advogado diante do Pai. Porque essa é a nossa relação com o Pai. Como nós estamos falando, ouvindo no princípio, da nossa relação com o Pai. E nessa relação,
nós precisamos de um advogado. E a ideia que nós temos comumente é de que nós temos um advogado intercedendo por nós, porque Deus, é o que nós temos sempre, ou como é aqui, o Pai, está irado conosco. Ele quer nos castigar, quer fazer algo, e Cristo está lá. Não, não, não. Mas não é esse o caráter aqui. Esse advogado aqui também, ele é a mesma palavra que consolador. E Cristo e o Pai, eles têm o mesmo pensamento acerca de nós. Os dois estão em perfeita harmonia, se nós podemos dizer os dois. Eles estão em perfeita harmonia, um cuidado só, uma intenção só a nosso favor, que é nossa bênção, que é o cuidado incessante conosco. Cristo está a todo instante mencionando o meu nome diante do Pai. A todo instante, não passa um instante sequer. E Ele está tendo um cuidado, e o Pai o mesmo cuidado para conosco. E por que então esse advogado? Que trabalho ele está fazendo então? De nos levar a arrependimento. Nós conhecemos quando o Senhor falou a Pedro que Satanás havia requerido a Pedro para o peneirar, e o Senhor falou: eu roguei por ti. O Senhor não tinha rogado para que ele não caísse, mas que depois de que ele caísse, ele tivesse arrependimento. E foi assim, porque quando Pedro caiu e negou e fez tudo o que fez, e o Senhor olhou para ele, bastou. Não foi olhar de reprovação, ou dizer, eu não falei? Não, não é isso. Pedro, ao ver o Senhor, lembrou e sentiu que o Senhor havia intercedido por ele. Já. Não estou dizendo que Cristo foi sacerdote antes de morrer, antes de subir aos céus, mas o caráter dele já era de intercessão, de rogar por Pedro. E Pedro, então, saiu, chorou amargamente, quer dizer, o arrependimento realmente teve lugar no coração de Pedro pela intercessão de Cristo. Porque que diferença havia de Pedro e Judas? Judas, depois de ter feito tudo o que fez, saiu e foi suicidar-se. Mas Pedro não. Pedro saiu e chorou amargamente. Quer dizer, em Judas havia um remorso. Remorso não é arrependimento. E ele viu o que tinha feito, mas não viu a Cristo. E Pedro viu o que tinha feito, mas viu a Cristo. E assim é sempre o nosso estado. Nós podemos sofrer as maiores repreensões, tudo aquilo que é necessário, porque se for necessário, o irmão falava no início que Deus começou tudo com um propósito. Ele tem uma meta, um propósito, que Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir em nós o seu propósito. E depois que Ele então permitir uma queda, porque é necessário, Ele vai nos dar restauração. Ele vai fazer com que nós, como Paulo, na prisão, depois de todo o seu caminho de queda, estava na prisão e o Senhor se pôs ao lado dele. O Senhor também vai fazer isso com cada um de nós. Por quê? Porque é uma relação que nós temos com o Pai, e o mesmo amor do Pai está em nós. O amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É o mesmo amor do Pai para conosco. Essa ideia de que Ele quer nos castigar e que Cristo deve sumir da nossa mente, porque os dois têm o mesmo propósito, repito, a nosso favor. E Ele vai cumprir os seus propósitos com exercícios em nós. Não como, eu gosto de lembrar sempre de Sansão, que Sansão, o Espírito o tomava, ele fazia coisas maravilhosas de poder, mas não havia exercício em Sansão. Deus quer exercícios em nós e Ele vai nos exercitar, vai nos levar a cumprir os seus propósitos para a glória dEle. Porque para conseguir isso no homem, é um poder que não há em homem algum. Para a glória dEle e para a bênção nossa também. Interessante en eso
Efésios 3, seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. É dizer, o que estamos olhando, o que estamos ouvindo, é algo especial hoje para o dia da igreja aqui na terra. Essa obra de Deus em nós e entre nós é algo especial. Nunca outra vez na Bíblia lemos multiforme sabedoria. Somente pode haver multiforme sabedoria de Deus pela igreja hoje. E já vai continuar. Mas essa obra é tão importante para manifestar a Deus. Essa obra que Ele faz em nós e entre nós, aqui na terra. Nunca devemos pensar que não é importante. Não importa. Se eu faço isso ou se eu faço outro, não importa. É importante. É importante. É uma maravilha que Deus pode tomar e fazer de pecadores testemunho diante dos anjos, os poderes nos céus, de este multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus em levantar tais pessoas e apresentá-los como um exemplo de como é Deus. Por isso não precisamos mudar para chegar a Deus. Deus encontra a nós onde estamos e faz toda a obra. O desejo próprio sempre é fazer minha parte, fazer alguma parte, completar. Mas este é um insulto a Deus. É negar a realidade de que somos perdidos no pecado. E que a obra é dele só. Mas que maravilha, irmãos, que podemos ser objetos assim, dessa misericórdia de Deus, transformar-nos, fazer-nos filhos dele, e depois ficar em sua presença gozando das coisas que Deus se goza, como filhos.